Muito bom dia a você ligado no programa Show da Cidade. Estamos aqui direto do Fórum Eleitoral de Cabedelo, ao lado da juíza eleitoral da 57ª Zona de Cabedelo, doutora Tereza Cristina de Lira Pereira Veloso. Ela que vai prestar alguns esclarecimentos aos eleitores da nossa cidade que irão votar na próxima eleição municipal que se realizará no dia 5 de outubro, das 8 às 17 horas. Doutora Tereza, muito bom dia. Muito obrigado por receber a equipe da Rádio Quebra Mais Filme, do programa Show da Cidade. E eu gostaria de começar essa entrevista perguntando à senhora, nesses 2 meses que já se passaram da campanha, houve algum registro de crime eleitoral por parte? Como é que está o movimento da campanha eleitoral na cidade de Cabedelo? Bom dia. A campanha está muito tranquila, como em todo o território nacional, salvo raríssimas exceções. Houveram algumas poucas denúncias, mas que ainda estão sendo investigadas, e até o momento o crime não se chegou a nenhuma conclusão a esse respeito. Apenas há um inquérito onde se investiga e, ao final, se encaminhará ao Ministério Público Eleitoral, que dirá se há ou não um crime em tese a ser investigado na sede da Justiça Eleitoral. Qual o esquema montado para o dia da eleição para tentar coibir a prática de crime eleitoral por parte das coligações? Nós tivemos uma reunião no TRE sobre a segurança nas eleições e as polícias militar, civil e federal, eles estão aumentando os contingentes nas localidades, chegará reforço aqui em Cabedelo mais especificamente, e todos os policiais já estão orientados por seus respectivos comandos para agir ao menor sinal de delito eleitoral. Estão orientados também para evitar aglomerações, porque no dia da eleição é proibida qualquer espécie de propaganda, não só boca de urna, mas a propaganda também. E a aglomeração pode provocar uma reunião com cores de camisas, porque o eleitor ele tem o direito de vestir a sua camisa do seu candidato, da sua cor, mas isso não é uma manifestação individual. A partir do momento que começar uma aglomeração, os policiais já estão orientados a dispersar. Ok, mas um candidato ou cabo eleitoral que for flagrado cometendo alguma irregularidade no dia da eleição, qual serão as medidas tomadas por parte da Justiça Eleitoral? Ele, se for flagrado, será preso. A 100 metros de cada seção haverá um policial, e o eleitor que tiver notícia de algum evento que esteja acontecendo naquele momento, algum evento criminoso, ele poderá acionar a polícia, poderá se dirigir ao cartório eleitoral e sempre haverá um carro do eleitoral circulando a cidade, além do contingente policial, que virá em maior número. Ok, estamos aqui conversando com a doutora Tereza Cristina, ela que é juíza eleitoral da 57ª Zona de Cabedelo. Estamos prestando alguns esclarecimentos aos eleitores de nossa cidade quanto às eleições municipais que serão realizadas no próximo dia 5 de outubro. Doutora, continuando, eu gostaria que a senhora definisse agora a questão da compra de voto e o que é que acontece com aquele candidato que compra o voto e com o eleitor que vende o voto. Bom, a compra do voto, ela não se manifesta apenas na troca de dinheiro pelo voto. Ela se manifesta na troca de qualquer bem que implique em vantagem para o eleitor e que seja dado para captação do seu voto, implica na compra de voto. Isso é um crime previsto no Código Eleitoral, e o eleitor e o candidato beneficiado com essa compra de voto, eles, além de serem punidos criminalmente, para o candidato também poderá haver a cassação do registro da candidatura se essa compra restar aprovada. Então, investiga-se se houver a compra do voto, o candidato tem cassado o seu registro, a partir do momento que se comprove isso na investigação eleitoral, que é bastante célere. E como é que a população que encontrar alguma irregularidade quanto à compra de voto ou qualquer outra espécie de crime eleitoral pode denunciar? Ela deve procurar imediatamente a Justiça Eleitoral. Nós temos aqui uma comissão de propaganda, nós temos o chefe do cartório, além deles tem eu como juiz e tem um promotor eleitoral que reside aqui no centro da cidade, doutor Aloísio. O cidadão também pode procurar diretamente a polícia, ou seja, ele deve procurar o meio mais próximo, porque esse tipo de evento ele é muito instantâneo. Então o cidadão ele deve agir da maneira mais rápida e eficaz que ele achar conveniente. Quanto ao dia da eleição especificamente, o que é proibido e o que é permitido aos candidatos e aos eleitores?
E no dia da eleição é proibida qualquer espécie de propaganda, ressalvada, como eu já disse, a possibilidade do eleitor manifestar a sua predileção. Mas essa manifestação de predileção por determinado candidato, partido ou coligação, ela deve ser feita de maneira individual e silenciosa. Por isso, no dia da eleição, mesmo o eleitor que queira dizer que vota em A ou B, ele não pode usar alto-falantes, amplificadores, um carro de som dele fazendo propaganda, nem ele e nem partido nenhum. Qualquer espécie de propaganda com uso de alto-falantes e amplificadores, promoção de comício ou carreatas, estão proibidos. A regimentação de eleitores, ou seja, juntar eleitores, até mesmo sem pedir o voto, sem fazer a boca de urna, mas na tentativa de convencer os outros eleitores que ainda estão indecisos. Essa junção de eleitores é proibida também no dia da eleição. E também é proibida a distribuição, como foi durante toda a campanha, de broches, bonés, qualquer bem que implique em vantagem. Já me perguntaram aqui com relação àqueles botões adesivos. Aquele não é proibido que o eleitor tenha, e nem durante esta campanha, que o candidato dê, porque aquele adesivo ele não implica em vantagem, né? O eleitor está apenas manifestando quem é o seu candidato ou partido preferido. Mas no dia da eleição, o candidato ou coligação não pode dar esse adesivo, porque a propaganda aí já estará encerrada. Ok, doutora. Em relação aos eleitores de outros municípios que estão visitando a nossa cidade de Cabedelo, como eles poderão proceder no dia da eleição? Os candidatos que estão, vamos dizer, em trânsito, estão visitando o Cabedelo, eles podem se dirigir a qualquer sessão eleitoral e aí justificar o seu voto. Eles terão que ter o número do seu título e um documento de identificação, qualquer mesário então fará a conferência dos dados e lhe dará um comprovante de justificativa eleitoral que o isentará de multa na sua zona de origem. Ok, então para encerrar essa nossa entrevista aqui com a doutora juíza eleitoral da 57ª Zona de Cabedelo, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem aos nossos eleitores em relação a essa eleição, essa festa da democracia, que é a eleição municipal do próximo dia 5. Eu peço encarecidamente ao eleitor que vote com consciência, que não venda o seu voto por preço nenhum. Nós estamos num processo de democracia, nós lutamos muito para ter direito ao voto, nós devemos escolher os melhores candidatos, isso é uma questão de cada um, o melhor para mim não pode ser para outro, mas contanto que se vote procurando votar no melhor e não naquele que possa lhe oferecer vantagens pessoais. É preciso pensar na coletividade, porque muitas coisas erradas que acontecem é porque todo mundo tem a tendência de pensar mais em si, mas é preciso pensar na população como um todo e votar com consciência, tentar realmente atingir um nível cada vez melhor de democracia. É claro que a perfeição a gente não vai atingir nunca. Nós somos humanos, somos sujeitos a imperfeições, mas nós temos o dever de tentar melhorar cada vez mais. Então, evitar aglomerações, evitar a boca de urna, porque não haverá nenhuma hesitação em prender quem quer que seja no dia da eleição. O pleito está muito tranquilo, a campanha está sendo uma festa, o dia da eleição é uma festa, mas o eleitor não pode se exceder nessa festa. O eleitor, o candidato, cada um tem a sua obrigação, não é apenas o candidato. O eleitor também é um cidadão que tem a obrigação de votar bem. Eu pretendo ainda elaborar um CD, depois eu vou mandar para a rádio, pedindo a divulgação de orientações mais específicas quando eu estiver com todos os dados da zona, porque os trabalhos vão se desenvolvendo até o dia da eleição aos poucos. E eu agradeço a vocês a oportunidade de conversar com o eleitor, que eu tenho certeza que aqui em Cabedelo vai saber votar bem. É verdade, porque nós sabemos que mais responsável do que os candidatos são pelo futuro de nossa cidade é o eleitor que está lá com o poder de colocar lá o nosso prefeito, os nossos vereadores, para cuidar desse futuro tão promissor que é o futuro da nossa cidade de Cabedelo. Doutora Tereza Cristina de Lira Pereira Veloso, juíza eleitoral da 57ª Zona de Cabedelo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui à Rádio Quebra-Mar FM e muito obrigado por atender ao eleitor de Cabedelo que precisa com certeza desses esclarecimentos para saber fazer bem a sua escolha no próximo dia 5 de outubro, das 8 às 17 horas, na sua sessão eleitoral. Compareça e vote consciente. Bom dia.
Eu que agradeço a vocês e também quero registrar aqui que a Rádio Quebra-Mar é uma rádio nova, mas está de parabéns em como se conduziu durante esse pleito. Eu não recebi uma única reclamação a respeito da programação normal da emissora. Se houve alguém descontente, não chegou ao meu conhecimento. Então eu agradeço a oportunidade e parabenizo a Rádio Quebra-Mar pelo serviço que desenvolveu durante toda essa campanha eleitoral.